Aí eu pergunto para eles, essas pessoas com as quais você lida, elas são todas iguais? Aí o indivíduo começa a pensar, pô, não são iguais. Aí ele para pensar, claro. Não são iguais. Então, como é que você vai estar sendo justo lidando da mesma forma com todos eles? Até muitas vezes, engraçado que... Aí é que vem o detalhe do segundo princípio. Você tem que conhecer pessoa por pessoa para poder tratar cada uma de uma forma, porque não são iguais. É interessante também perceber que muitas vezes, em certos momentos assim, certos pais se flagram falando isso também. Como eu falei todos os filhos iguais. Como eu falei, eu tenho 2 filhos. Muitas pessoas têm 2 ou até mais filhos e vêm muito com esse discurso. Eu trato os meus filhos da mesma forma. Eu sou muito justo, tal. Mas aí a pergunta, se eu fizer a mesma pergunta para eles, eles também vão me dizer, eles são iguais, teus filhos? Não, eles dizem assim, são totalmente diferentes. E aí? Tu tá sendo justo mesmo? Com qual deles tu tá falhando? E tal. É isso que entra assim, ó, você saber respeitar as diferenças. Você não querer botar todo mundo no mesmo balaio, como se diz, né? E querer tratar eles de forma generalizada. Isso não funciona. Isso é o primeiro motivo de frustração nas pessoas, porque você não tem como criar uma maneira generalizada de lidar com as pessoas. Onde é que fica aqui a personalidade? Porque a personalidade, eu acho que tudo está ali, né? Está na personalidade de cada indivíduo, de cada pessoa. Sim. Assim, passa pela personalidade de cada um. A palavra personalidade, se a gente for mais a fundo, vamos dizer assim, a origem da palavra personalidade, muitos... me pergunta até o que é personalidade e tal. Ela origina da palavra persona. E muitos acham que persona quer dizer pessoa. Não. Persona quer dizer máscara. Se você analisar, personalidade é nada mais do que uma máscara que nós usamos, ou seja, é a maneira como os outros nos veem. Tá? Isso é uma personalidade. Ela influencia, sim, o comportamento, mas vamos dizer assim, nós estudamos o que nós chamamos de padrão de comportamento, que é o quê? Uma maneira repetitiva de pensar, agir e sentir. Quer um exemplo disso? Neri, tu hoje ainda precisa pensar para escovar os dentes? Claro que não, né? Você pra sabe que acorda, vai escovar, vai almoçar, vai escovar, claro. Tipo assim, ó, esse dente aqui eu não escovei ainda, aquele lá, não. Para te secar, vamos pôr após o banho? Também não. E assim, se você perceber, tem vários momentos da nossa vida que nós agimos de forma repetitiva. Nós não paramos mais para analisar. Isso aqui é a maneira mais adequada, não é? Tem maneira diferente de agir ou não? É uma maneira repetitiva. Normalmente quem te conhece bem já vai saber, ó, o Neri é assim, ele reage dessa forma nessa situação e assim por diante. Padrão de comportamento, quer dizer o quê? Maneira repetitiva. Em alguns momentos, isso pode ser adequado. Em alguns momentos da tua vida, esse padrão de comportamento pode ser adequado. Mas em outros, não. E aí é onde entra aquela questão. Você se perceber isso. Você perceber aonde que em certos momentos eu preciso fazer algumas mudanças, ou com qual pessoa eu preciso agir diferente. Como é que a pessoa consegue resolver isso sozinho? Claro que se estiver num treinamento com o Nestor, o Nestor vai dar esse treinamento, vai preparar essas pessoas, a ficha para algumas vão caindo, claro, pô, eu peco nisso, eu falho nisso, isso eu tenho um potencial diferenciado, aquela coisa. Mas como é que a pessoa vai se corrigir se ela não vai ter o Nestor do lado no dia a dia? Como é que ela faz? Eu quero saber como é que ela faz. Eu quero saber como é que eu vou fazer para me corrigir. Esse é um grande desafio, mas eu sempre digo assim, em primeiro lugar, boa vontade. Em primeiro lugar, também perceber assim que você não está sempre certo, que essa é uma visão muitas vezes que as pessoas têm, né? Eu sou certo, quem não está de acordo vamos saber fazer uma autocrítica. Exatamente, se perceber. Se perceber. Tu vai perceber que normalmente as pessoas elas têm uma habilidade muito grande de perceber os outros, de descrever os outros, de criticar os outros, mas não fazem isso, né, para si próprio mesmo. Nós não temos um espelho na nossa frente o dia todo, né? Então, para a gente se perceber... Essa pergunta que eu vou pegar o gancho do espelho. Falta espelho? Porque me parece, a gente vê casos, e aí vem o detalhe, que às vezes eu não vejo e não percebo que eu não tenho espelho. Que eu acho que a gente, primeira coisa, você de manhã vai levantar, vai escovar os dentes, vai tomar um banho, vai arrumar o cabelo. Eu arrumo o cabelo todo dia de manhã e fica um espetáculo.
improviso. Olha, eu pego esse peitinho aqui, isso é um show, né? Imagina só, né? Beleza, mas eu olho no espelho todos os dias, eu olho. Eu acho que eu tenho que me avaliar todos os dias. Não é para saber se eu estou mais feio, mais bonito, menos feio, menos mais bonito, não interessa, mais gordo, mais magro, não interessa. Eu tenho que fazer uma análise todo dia, como é que eu vou sair de casa. Eu acho que o espelho é o grande parceiro do ser humano. Eu tenho que me olhar. Pô, ontem eu errei, ontem eu falei com meus filhos, falei com meu amigo, errei. Tu tem que ter a humildade para pedir desculpa. E outra palavra que eu uso muito, que é a humildade, que falta... Ó, e falta humildade no ser humano. Como falta respeito, que foi uma coisa que você falou antes, isso é uma coisa que falta muito, infelizmente, que a palavra educação é a chave de tudo, mas nem para todo mundo funciona. E a humildade. Isso falta muito. Principalmente quando você acha que é o melhor do mundo, quando te enche o rabo de vento, que isso ocorre muito, que daí tu fica todo, eu sou o cara. Aí cagou. Essa que é a verdade. Que daí o tombo daqui a pouco vem, né? O espelho, eu quero saber do espelho. Olha, eu digo assim, ó. Eu tenho espelhinho aqui, estimado. Tá aqui, ele é todo feio e velhinho, mas ó, eu me olho até no programa. Como é que eu tô? Tá feia a coisa, mas eu me olho. A pelancada tá aí, isso é verdade, mas eu me olho. Analise o espelho como uma ferramenta também. Eu posso usar esse espelho apenas para arrumar o cabelo, mas não para fazer aquela visualizada mais profunda de como é que eu estou agindo, como é que as pessoas estão me percebendo, o que eles pensam de mim, assim por diante e tal. Talvez seja aí uma aplicação um pouco diferente, né, para o espelho, que a maioria das pessoas não faz, né? Tanto que, às vezes, eu desafio algumas pessoas em palestras, treinamentos que eu faço, logo de cara eu chego e peço assim, ó, tá aqui uma folha e uma caneta, durante 5 minutos eu quero que você se descreva. Neri, é o maior desafio muitas vezes para as pessoas, se descreverem, falarem sobre si. Eles param para pensar e não sabem colocar. Eles se assustam, papel, né? tipo, o que eu vou escrever de mim? O que eu vou escrever de mim? O que eu vou falar de mim? Né? E muitas pessoas não conseguem passar de 2 linhas. Não, porque também não querem falar a sua verdadeira, aquilo que você sabe que você é. Exatamente. Né? Aí vem aqui, Aí mas eu não posso botar isso no papel. Entra aquela coisa, o negativo eu não quero falar, e o positivo eu fico meio assim para falar também e tal, né? Mas se tivesse que escrever sobre outra pessoa, muitas vezes eles fariam um livro sobre ela, né? Então, às vezes eu peço assim, eu digo, ó, escreva sobre você, eles têm grande dificuldade. Mas se eu pedir assim, ó, escreva sobre uma pessoa que você conhece muito bem, eles poderiam fazer um livro sobre ela. Faz um livro. Né? Escrever sobre as outras pessoas, mas não se conhecem. Esse é o grande desafio. Né, se conhecer, usar o espelho de uma forma diferente. E aí eu vou voltar naquilo que você, daí eu entrei com o espelho, que veio o espelho na minha visão aqui, vamos voltar um pouquinho. Como é que a pessoa vai ela não vai ter o Nestor do lado. Exato. Ela não vai ter o psicólogo, o psiquiatra, o médico, ou a mulher de apoio, ele não tem um gancho. Como é que ele vai se corrigir? Como é que ele vai se analisar, mesmo pegando o espelho, olhando sozinho? O espelho vamos dizer assim, é algo figurativo. Que você não precisa ter um espelho na tua frente para realmente você se analisar todos os dias ou perceber. Mas simplesmente começar a analisar. O meu comportamento, ele está sendo adequado? Ele está ajudando nos meus relacionamentos? Ou ele está atrapalhando os relacionamentos? E principalmente perceber também que a mudança, ela é possível. Eu ouço ainda muito hoje as pessoas dizerem assim, mas eu já estou com tantos anos. Eu tenho 50. Eu não mudo 67 mais. 67 e eles querem que eu mude. Eu estou tentando mudar, mas eu quero mudar, claro. E aí eles caem, o que eu chamo de uma das principais armadilhas da mente humana, que se chama conformismo. Sabe aquela pessoa conformada, tipo assim, eu não mudo mais, eu já estou com tantos anos. Eu estou acomodado, eu me acomodei. E usam de desculpas até, do tipo, aquelas histórias populares dizem assim que pau que nasce torto não endireita, ou coisa desse tipo assim, para justamente dizer assim, não, eu não mudo mais, e acabam se conformando daquela forma mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não percebem muitas vezes que certas mudanças que poderiam ser pequenas, fáceis de fazer, dariam um resultado muito grande na sua qualidade de vida. Mas aí vem aquilo, quem vai auxiliar essa pessoa, além do treinamento que o Nestor, ou o Jô, ou o Neri, ou a Jaice, sei lá quem, ou o nosso Lauro, vai dar para a pessoa?
Porque tem que ter alguém para ajudar essa pessoa. Principalmente quando essa pessoa tem uma idade mais avançada. Porque ela tem na cabeça, não, eu não mudo, eu nasci assim, estou assim 50, 60 anos, não vou mudar agora. Ela rejeita realmente até o apoio. Sim. Qualquer mudança que venha, até as pessoas são bastante resistentes a mudanças. Quando a gente fala em mudanças, normalmente elas têm uma certa resistência. Uma dica que eu dou para essas pessoas, em primeiro lugar, eu sempre digo assim, ó, saia do conformismo. Perceba que mudar é possível a qualquer momento da tua vida, tá? Faça uma análise sincera, assim, do meu comportamento, como é que eu estou agindo, o que eu poderia mudar e tal, e ter a consciência, eu posso mudar. É só querer também, É só querer. Né? Tem uma frase que é muito célebre, que diz assim, querer é poder. Querer é poder. Se você quiser, você consegue fazer qualquer mudança que você quiser. Depende apenas de você, boa vontade. Ferramentas podem ajudar muito. O Enneagrama é uma dessas ferramentas que pode auxiliar muito, facilita o processo. Eu costumo dizer assim que eu chamo de ferramenta, mas é algo, vamos dizer assim, é um conhecimento. É um conhecimento. Mas funciona. Vamos supor, se eu quero cortar algo, isso aqui é a ferramenta adequada para isso. Se eu quero fazer uma mudança pessoal nessa, o Enneagrama vai ser uma ferramenta muito útil para isso. Vai facilitar muito o processo. Coisas que muitas vezes seriam bem trabalhosas para essas pessoas e tal, pode se acelerar muito através do Enneagrama. Estimado, nós temos que o nosso estimado Diego já está pedindo, sabe, isso começa a fazer coceira na mão, dá uma coceirinha, porque tem que ir ao intervalo, né, claro, também aqui, ninguém é cego, ninguém é bobo, ninguém é cego, que nós também sabemos que precisamos também faturar um pouquinho, né, sabe como é que é as coisas, né? Mas eu vou deixar duas perguntinhas assim que eu acho importante a gente entrar depois do nosso retorno, que é o relacionamento pessoal, para depois nós entrar no profissional mesmo, falar bem de empresas, tá? Porque esse pessoal, quando o cara acorda de manhã, se ele sair, como você falou antes, ele saiu mal-humorado de casa, se já não fez o fuque em casa, o cara sai mais puto ainda, não? Porque às vezes o fuque pode não acontecer, sabe como é que é? E aí, às vezes, tu pede, não vem, e aí o cara... Doidado, eu vou te contar uma coisa, rapaz. Tem hora mesmo que quando o fuque não vem, tem gente que não aguenta. Tu sabe como é que é, né? Eles vão dando burdoada, rapaz. Isso é coisa do demônio. Olha, rapaz, isso é coisa do demônio. Porque tu sabe, quando a vontade bate, água de morro abaixo, fogo de morro acima e a coceira bate, ninguém segura. Tu já viu, né? E às vezes o cara não é bem tratado, ou ela não é bem tratada. E daí, quando não tem o fuque, o cara sai de manhã já de casa, arrebentado para trabalhar. Daí ele já dá esporro em todo mundo, já briga no trânsito, já briga com o filho para levar na escola. Sabes como é que é? Aí já não vem mais para casa, já vem de noite despingolado de noite. Ué, nós vamos voltar no intervalo, vamos falar dessas coisas aí. Voltamos já com o nosso Nestor Keller Schulte, o nosso palestrante e o nosso convidado do programa Na Boca do Povo. Segura aí, voltamos já.